Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal dos sonhos. Como foi o seu sono na última noite? Por acaso você teve a paralisia do sono? Esse, às vezes assustador tema, vai ser o foco do vídeo de hoje. Afinal, não é baixo o número de pessoas que já tiveram ou vão ter paralisia do sono alguma vez na vida. Para termos uma ideia, podemos recorrer ao professor de psicologia da Universidade de Waterloo, James Alan Shane, que estuda o assunto a fundo. Em um de seus estudos, Relation Among Hypnagogic and Hypnopompic Experiences Associated with Sleep Paralysis, ele mostra que quase 30% de uma amostra de 870 estudantes universitários relataram pelo menos uma experiência de paralisia do sono. Já em outro, Hypnagogic and Hypnopompic Hallucination During Sleeping Paralysis, Neurological and Cultural Construction of the Nightmare, ele aponta que cerca de 40% da população, de forma geral, já pode ter tido essa experiência. Esses dados estão de acordo com os vários relatos de paralisia do sono ao longo dos tempos. Existem registros desde a Idade Média relatando experiências de total imobilidade depois de um período de sono. E pior, a presença de alguma entidade maléfica e agressiva responsável pela paralisia. Os chamados ataques de incubos ou sucubos são famosos exemplos desse tipo de história. Reza a lenda que esses demônios têm relações sexuais forçadas com as pessoas enquanto elas estão dormindo, se alimentando de sua energia vital. E a pessoa, ao acordar durante esse ataque, vê-se consciente, porém completamente imobilizada e incapaz de reagir. Realmente, uma sensação terrível só de se imaginar. A atual interpretação científica sobre a paralisia do sono é que ela é o resultado de um desalinhamento entre o sono REM e o estado acordado. Durante o sono REM, que estudamos em detalhe no vídeo de introdução aos sonhos do tipo Wild, existem alguns sistemas neurológicos hormonais em ação, atuando de forma independente. Por exemplo, temos um sistema responsável por uma paralisia dos nossos músculos voluntários, o que é ótimo, já que isso nos impede de fazer tudo o que fazemos durante o sono, como andar ou pular. E isso significa que praticamente todos os seus músculos voluntários já estão paralisados sempre que você entre o sono REM. Ou seja, isso acontece todas as noites. E também existem outros sistemas reguladores que bloqueiam nossos sentidos e a ativação do nosso cérebro consciente. O problema é que, às vezes, os sistemas de sono REM não ligam e desligam ao mesmo tempo. Ou seja, você pode acordar com o cérebro ativo e todos os 5 sentidos, mas estar com o sistema que regula os músculos voluntários ainda desligado, dando a terrível sensação de imobilidade do corpo. E isso pode acontecer tanto enquanto você está prestes a dormir, quanto quando você está acordado. O último caso é o mais comum. Mas e as sensações e visões de entidades malignas que estão associadas à paralisia do sono? Bom, a resposta curta é que não sabemos realmente o que elas significam, muito menos o que as causam. De forma geral, o olhar científico sobre as experiências tenta relacioná-las aos estímulos e comportamentos do cérebro e do corpo durante nosso sono REM. Por exemplo, o professor Shane aponta que as experiências com entidades malignas podem surgir como resultado de interações entre o complexo amidaloide e as estruturas corticais pré-frontais. Mas é muito difícil entender realmente o que tudo isso significa. Mesmo se entendermos todos os termos técnicos, não está claro exatamente como as atividades em certas áreas do cérebro constroem as várias sensações relatadas. O Alan Shane
assim como o professor Stephen LaBerge, também fala do impacto na nossa reação natural de tentar se mexer ou respirar fundo assim que percebemos a paralisia. Esses atos podem acabar ativando áreas do cérebro associadas ao medo e também provocar sensações de sufocação, já que nossos músculos voluntários respiratórios podem não responder como de costume. E essas reações secundárias pioram o que sentimos enquanto estamos paralisados, o que pode gerar sensações mais intensas e até distorções das informações que captamos do nosso ambiente, ou que trazemos conosco culturalmente. Enfim, é bastante complexo entender o que de fato acontece. De qualquer forma, não é a nossa intenção aqui dizer que são ou não experiências, principalmente por elas serem extremamente subjetivas. Mas é surpreendente, até mesmo para esses pesquisadores, a semelhança e consistência entre os relatos dessas experiências assustadoras entre diferentes culturas pelo mundo. Outro aparente consenso entre os pesquisadores é de que, pelo menos do ponto de vista fisiológico, a paralisia do sono em si não é nociva à nossa saúde. Ela pode ser, na verdade, uma espécie de alavanca para nos impulsionar para os nossos lúcidos. É isso que argumenta Stephen LaBerge no seu livro Exploring the World of a Lucid Dreaming. Segundo ele, quando sentimos a paralisia do sono, estamos na fronteira do sono REM. É como se estivéssemos com um pé no estado de sono e outro no estado acordado, e ele compartilha algumas técnicas que nos ajudam a dar um pulo rumo aos sonhos lúcidos, com o auxílio da paralisia do sono. Como vamos ver, essas técnicas nos levam ao sonho lúcido a partir do estado desperto. Portanto, elas também são técnicas de indução acordada, ou seja, do tipo Wild, como as técnicas que explicamos nos vídeos anteriores a esse, a técnica dos corpos gêmeos. Primeiro, relaxe completamente. Depois de acordar de um sonho, deite-se de costas ou de lado, com os olhos fechados. Ajeite e relaxe o rosto e a cabeça, pescoço, costas, braços e pernas. Solte completamente toda a tensão muscular e mental e respire lenta e calmamente. Aprecie a sensação de relaxamento e afirme sua intenção de entrar conscientemente no estado de sonho. Deixe de lado todos os outros pensamentos, preocupações e estresses. Segundo, concentre no seu corpo. Agora, concentre sua atenção em seu corpo físico. Imagine uma série de pontos de consciência espalhados por ele, no mínimo 30. Esses pontos formam um caminho pelo seu corpo. Eles começam na testa, passam pela parte da frente do pescoço, seguem pelo braço direito, passando pelo ombro e cotovelo até a mão e os dedos. Depois sobem pelo mesmo braço, vão até o ombro esquerdo e repetem o mesmo movimento do braço esquerdo. Quando retornam ao ombro esquerdo, seguem para a região do peito, depois para baixo, na barriga. De lá, seguem mais para baixo, pela perna direita, passando pelo joelho e calcanhar, até cada um dos dedos dos pés. Depois, retornam para a região da barriga e fazem o mesmo percurso na perna esquerda. Ao final desse ciclo todo, voltam para a testa. Foque em cada um dos pontos o suficiente para que você se sinta inteiramente localizado naquele ponto. Comece na sua testa, concentre sua atenção entre as sobrancelhas e pense no número 1. Mantenha sua atenção fixada no ponto 1 por alguns segundos até sentir que sua percepção local é clara e distinta. Antes de você passar para o próximo ponto, você deve sentir uma sensação de calor e peso neste local. Prossiga devagar e imagine-se localizado em cada ponto. Sinta a sensação de calor e peso antes de seguir em frente. Não permita que sua mente divague. Se você se perder, volte ao início ou ao último ponto que frequentou e continue.
Terceiro, observe os sinais. Enquanto você pratica esse exercício, observe sinais de sensações estranhas, vibrações e distorções na imagem do seu corpo. Estes são os precursores da paralisia do sono REM. Eventualmente, você vai sentir sensações como essas, que rapidamente se transformarão em completa paralisia do seu corpo físico. Não fique com medo. Lembre que a paralisia do sono é algo natural. Nesta fase, você está pronto para deixar seu corpo paralisado para trás e entrar no mundo dos sonhos em seu corpo de sonho. Quarto, deixe seu corpo e entre no sonho. Assim que sentir que seu corpo físico está em profundo estado de paralisia do sono, você estará pronto para partir. Imagine que seu corpo físico, atualmente paralisado, tem um gêmeo mágico imóvel, ou seja, seu corpo de sonho, e que você pode facilmente se perceber tanto em um quanto no outro. De fato, exceto por períodos lúcidos ocasionais. Você raramente percebe que todas as noites o seu corpo de sonho toma o lugar do seu gêmeo, ou seu corpo físico. Agora imagine-se encarnando em seu corpo de sonho e como seria flutuar ou sair desse irmão gêmeo. E então se deixe desgarrar do corpo físico imóvel. Salte, caia, rasteje para fora da cama. Sente-se ou afunde-se no chão. Voe pelo teto ou apenas levante-se. Agora, você está no mundo dos sonhos lúcidos. Essa técnica tem um apelo fantástico por descrever uma réplica do nosso corpo físico, o corpo do sonho. E algo que pode acontecer com o decorrer dela é que, ao entrar no sonho lúcido, a pessoa tenha a percepção de que os seus corpos físico e de sonho sejam entidades diferentes. Às vezes, você pode até ver o seu corpo físico na cama através do seu corpo de sonho. Porém, o próprio LaBerge argumenta que, na verdade, uma pessoa experimenta apenas um corpo. E este não é nem o corpo físico e nem o corpo dos sonhos, mas a imagem corporal, a representação do corpo físico gerada pelo nosso cérebro. Segundo ele, essa imagem corporal é o que experimentamos sempre que nos sentimos incorporados, seja em nossos corpos físicos, de sonho ou corpo astral. A partir dessa reflexão, o LaBerge propõe outra técnica do tipo Wild, bastante semelhante à técnica dos corpos gêmeos, que muda apenas em relação ao último passo. A técnica do corpo único. Primeiro, relaxe completamente. Segundo, concentre-se no seu corpo. Terceiro, observe os sinais. Quarto, deixe seu corpo e entre no sonho. Assim que sentir que seu corpo físico está em profundo estado de paralisia do sono, você estará pronto para partir. Ao invés de imaginar dois corpos, foque apenas na imagem corporal que você está experimentando neste momento. Aos poucos, conforme você mergulha mais profundamente no sono REM, o seu cérebro deixa de receber informações indicando o estado e posição do seu corpo físico. Ou seja, você deixa de sentir a paralisia do seu corpo físico e vai se tornando livre para sentir o movimento da sua única imagem corporal perceptível, o que seria o seu corpo do sonho. Com isso, a sua imagem corporal pode se mover independentemente da posição real do seu corpo físico, como acontece naturalmente nos sonhos. Se você alcançar a paralisia do sono, pode ter certeza de que a inibição dos seus sentidos não está muito distante. Simplesmente imagine que sua imagem corporal pode se mover. Imagine que você está em outro lugar ao invés de dormindo na cama, em qualquer outro lugar, em qualquer outra posição ou situação. Talvez as coisas podem ficar um pouco confusas por aqui, mas no fundo elas não são. Com a técnica do corpo único, o LaBerge está simplesmente argumentando que a separação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo de sonho
é apenas um artifício usado pela técnica dos dois corpos. Afinal, ambos os corpos são manifestações de uma mesma imagem corporal produzida pelo nosso cérebro. Com esse entendimento, ele diz que podemos deixar esse artifício de lado, focando apenas uma imagem corporal, que seria equivalente ao corpo de sonho. Mas ele não para por aí. Como mencionamos antes, a imagem corporal é aquilo que de fato sentimos em qualquer experiência de corporificação, seja nosso corpo físico ou no corpo de sonho. Em outras palavras, essa imagem pode ser entendida como um modelo do nosso corpo feito pelo nosso cérebro. E na grande maioria do tempo, quando estamos acordados, esse modelo é atualizado pelas informações que recebemos dos nossos 5 sentidos. E por isso, ele é muito importante. Por exemplo, é através desse modelo que o nosso cérebro sabe se está tudo bem ou não com o nosso corpo físico, e é também através dele que nós conseguimos executar tarefas motoras no dia a dia. Porém, quando dormimos e atingimos o sono REM, o nosso corpo físico deixa de alimentar esse modelo cerebral. Afinal, como vimos agora há pouco, durante o sono REM existem sistemas neuronais que bloqueiam os nossos sentidos. Ou seja, o cérebro não recebe informações sensoriais para atualizar as configurações desse modelo. Então, se não temos como informar nosso modelo sobre a posição ou condição do nosso corpo físico enquanto estamos no sono REM, por que manter uma imagem corporal com a mesma funcionalidade ou forma do nosso corpo físico? Não seria interessante se desprender completamente desse modelo e imagem limitadora? É a partir desse raciocínio que o LaBerge apresenta a seguinte técnica para a indução acordada de sonhos lúcidos: a técnica do não-corpo. Primeiro, relaxe completamente, assim como nas 2 técnicas anteriores. Segundo, concentre-se no seu corpo. Faça o mesmo exercício de percepção corporal. Terceiro, pense que em breve você não sentirá mais seu corpo. Enquanto adormece, concentre-se no pensamento de que quando adormecer seu corpo se tornará imperceptível. Quarto, flutue livremente pelo sonho como um ponto. Assim que não puder mais sentir seu corpo, imagine que você é um ponto de consciência que percebe, sente, pensa e age no mundo dos sonhos. Flutue livremente sobre o mundo dos sonhos como um grão de poeira em um raio de sol. Muito legal, não é? Viver como um ponto de consciência que percebe e sente, flutuando em um mundo sem limites. Sem limites, inclusive para que tipo de corpo você pode ou quer habitar. O já falecido professor de psicologia Paul Tuley, também estudioso dos sonhos lúcidos e companheiro de LaBerge, complementa uma possibilidade muito incrível dessa técnica. Ao fazê-la, concentre-se também nas imagens hipnagógicas que se criam, ou seja, as visões que aparecem na sua mente enquanto você começa a dormir. Segundo ele, se um cenário visual de sonho se estabelece, é possível viajar para esse cenário. O ponto de consciência sob certas circunstâncias pode inclusive entrar no corpo de outra figura onírica e dominar seu sistema motor. Ou seja, por este ponto de consciência no mundo dos sonhos lúcidos, nos permite viajar entre sonhos e até incorporar em outros personagens. Fala sério, se isso não é um superpoder digno de um X-Men, eu não sei o que é. Uau, quanta coisa no vídeo de hoje! Ele é realmente um dos vídeos mais densos que já fizemos. Por isso, fica a dica de assistir ele mais de uma vez, focando nos diferentes subtemas para absorver todas as informações. Juntas, elas criam uma visão geral muito rica sobre o que acontece no nosso cérebro e corpos enquanto dormimos e sonhamos. No mais, não deixe de conferir também os vídeos anteriores a esse sobre as diferentes técnicas do tipo Wild. Eles são uma boa base para assuntos mais profundos como os que abordamos aqui.
e pratique muito. Só assim você vai conseguir aumentar a sua capacidade de indução de sonhos lúcidos e também de desenvolvimento de superpoderes. Obrigado e bons sonhos!